E a nossa conversa com ela de hoje é sobre Fundeb e a Emenda Constitucional 15/2015, que foi aprovada recentemente na nossa Câmara dos Deputados. E quem vai falar sobre isso com a gente hoje é o Flávio Lopes, que está aqui ao meu lado. Eu sou a Graciane Volotão, professora supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. Atualmente estou permutada no município de Itaboraí. É um prazer novamente ter você aqui na minha casa, na minha sala, e também ser recebida aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, não sei onde você está nesse momento, mas eu fico muito feliz em saber que você me recebe aí e recebe também o nosso companheiro, o Flávio, que vai falar com a gente sobre esse tema tão importante, que é o tema do Fundeb. Bem, primeiro, Flávio, eu te convido a cumprimentar as pessoas e também a se apresentar. Por favor, fique à vontade. Primeiramente, né, boa noite. Boa noite. Meu nome é Flávio Lopes, sou natural do Rio de Janeiro, mas moro em Duque de Caxias desde meus 13 anos de idade. Tenho uma história de vida, se eu fosse parar para contar aqui, seria uma boa trajetória. Fiquei curiosa, pode contar um pouquinho. Não, eu morava começando em 96, eu morava na Cidade de Deus, não sei se todo mundo conhece a Cidade de Deus, né? Sim. A minha casa era próximo do rio, e na época, naquelas enchentes de 96, a minha casa foi totalmente inundada. Nossa. Deu água na minha casa 2,5 metros praticamente. E daí, a partir daí, desse momento, vim morar em Duque de Caxias. E desse ponto de Duque de Caxias, quando eu comecei a morar em Duque de Caxias, eu acho que comecei uma nova trajetória de vida, minha família começou uma nova trajetória de vida. E teve até umas questões de divisão familiar. E com isso, deu um novo rumo para minha história de vida. Bom, sou oriundo da escola pública, estudei a minha vida inteira na escola pública, ensino médio, ensino fundamental, graduação. A graduação fiz na universidade privada, mas eu fiz com bolsa do ProUni, 100%. Fiz especialização na UF e mestrado no Pedro II. Hoje eu trabalho na rede estadual e na rede municipal de Teresópolis. Também faço parte da direção do CEP, onde eu venho atuando desde 2012, praticamente há 8 anos já de atuação no CEP. 10 anos de magistério e 8 anos de atuação no CEP. Mas nesse período de magistério eu também fui militar também, né, por incrível que pareça. Fui fuzileiro naval durante 5 anos. E hoje eu estou na educação, sou professor de matemática, né? Gosto muito de lecionar, mesmo que a gente vem enfrentando ao longo dessa trajetória da educação muita dificuldade, muitos problemas, mas eu gosto muito de lecionar. Tive oportunidade na época que eu fiz vestibular, eu tinha passado para engenharia mecânica na UF, mas por questões de trabalho, escolha de trabalho e estudar, então não tive muita oportunidade. Aí eu preferi fazer a matemática, porque inclusive possibilitava tanto o estudo quanto o trabalho, e era uma coisa que eu gostava muito. Então, daí eu segui e estou hoje aí no magistério. Atuo também muito na direção do CEP, mas continuo na sala de aula, que eu acho que não existe lugar melhor para o professor do que a sala de aula. Legal, viu? Conseguiu contar a trajetória, viu? Fez um resumo. Cortou umas partes, mas conseguiu. Minha esposa vê, porque esqueci de colocar minha família nessa trajetória toda aí. Sou casado já... Hoje, sou casado, na verdade, há 15 anos. Legal. Tenho 3 filhos. Tá errando a data não, né? Por favor. Hein? Não. Casado há 15 anos. É porque, na verdade, não tem como muito errar a minha data de casamento, porque é sempre ano a menos que o meu filho mais velho. Nesse caso, ele nasceu antes do casamento.
Certo. Então, não tem como ter erro, né? O filho mais velho faz 16, o casamento tem 15, mais novo tem 12, e a menina que é do meio tem 14. Ih, tem 3 Então, também, eu também tenho é uma 3. escadinha. Eu também tenho 3, só que a minha menina é a caçula. Você tá no meio, então, né? Essa menina tá no meio. a menina tá no meio. Tá no meio. A gente está aí nesse processo aí, enfrentando essa batalha da quarentena, com eles todos em casa. Apesar que ultimamente tem dado uma aliviada, porque já estavam 4 meses, eles ficaram praticamente 3 meses e meio dentro de casa o dia inteiro. Mas agora que está dando uma relaxada, pelo menos conversar um pouco com os colegas, porque senão fica muito difícil. Só sempre de máscara, falei com eles, né? Mantendo a distância, não encostando em ninguém e por aí vai. Eles têm que aprender a se cuidar, né, nesse sentido, porque realmente é muito complicado, mas está sendo difícil para todo mundo, né? É um momento, e esse momento também de aulas remotas, não sei como é que tá para eles aí, para cá, aqui em casa só não está mais tenso porque 2 meus estudam, um está na faculdade, está na UESO, né? Então não está nesse momento com as aulas remotas, e o outro está na Fiocruz, na Escola Politécnica da Fiocruz, que também não está com essa cobrança, tem até algumas atividades, mas não está com a cobrança. Mas a minha filha não, minha filha já está com essa cobrança diária de atividade, e tem sido bem complicado esse ensino remoto. E também nas redes a gente está tendo muita dificuldade, porque a gente sabe que não atinge a todos, né? E isso massacra nosso coração de uma maneira infinita, né? Porque é uma desigualdade educacional e social muito grande, né? Que traz revela com mais intensidade diante desse vírus agora que está à nossa frente aí. Sim, aqui a gente tem. Eu optei, na verdade, de ficar trabalhando com eles para ter uma rotina de estudo. A gente está estudando todo dia de manhã. Eu preferi estudar de manhã, que inclusive, como continuo trabalhando constantemente, então eu estudo com eles de manhã todo dia e faço as outras atividades a partir da tarde. Então, todo dia. Eles têm até, inclusive a semana eles pediram, pai, na escola tá de férias, então vamos ficar de férias, então vou dar uma semaninha para vocês. Sim, é por isso que eles tiveram esse refresco, né? Tem que estar negociando sempre aqui. Isso que aí que tá, né? Você cria assim, e você vai ter que estar sempre aberto a estar dialogando com eles, negociando, senão você acaba caindo em contradição. É isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que começou essa história do Fundeb? Quer dizer, o fato de você ser professor de matemática te ajuda a querer estudar esse tema, ou você teve uma outra motivação, assim, para começar a estudar o tema? Não, o que motiva mesmo a fazer esse estudo é um tanto quanto essa questão de atuar no CEP e com isso atua no estudo, né, do financiamento da educação como um todo. Não só do Estado, mas acaba me aprofundando do município. E isso deu início mais ou menos, foi meados de 2016, em torno de 2015 para cá que eu comecei a me aprofundar mais nesses temas relacionados ao financiamento da educação. E começo a estudar bastante. E aquilo, é uma área que você parece ser pequena, mas é tanta coisa. O desenrolar da utilização dos recursos da educação é muito complexo, é uma matriz de recursos muito complexa, e demanda também muito recurso, além de demanda tempo também para poder aprender, né? E cada dia que passa, você vai aprendendo mais e mais coisas. Eu sou daqueles enxeridos, eu sempre fico vasculhando, futucando, tem uma coisa aqui que eu não sei, eu pego, vou ali, e estudo o material. Também eu gostei muito de estudar a partir dos materiais do professor Nicolas, Nicolas Davis, entendeu? Uma das referências no financiamento da educação aqui no nosso estado, acho que até no país, né? Aí, Edi falou dele hoje, lá no grupo. E tem recursos de educação que, inclusive, por exemplo, não tem nenhum tipo de fiscalização, que é o salário educação, por exemplo, que é um segredo, né? Como que ele é utilizado. Ninguém sabe. Todo mundo sabe que o recurso vem, mas ninguém sabe, de fato, qual é o controle que dá para ele.
uma confusão que as pessoas sempre fazem no que se refere à alimentação escolar. A alimentação escolar, ela não entra no cômputo do mínimo. E muita gente não sabe disso. Muita gente acha que a alimentação escolar, ela computa lá para os 25% constitucional para os estados e municípios. E não. É a parte, que é complementação. Então, eles não contam para o mínimo condicional. Então, esses recursos que são muitos detalhes que tem, né? Então, daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Fundeb. E me aprofundei mais ainda quando, em 2015, 2015 mesmo, 16, que eu comecei a fazer parte do Conselho Municipal do Fundeb, em Caxias. Aí foi quando realmente demandou muito tudo. Eu comecei a estudar muito. Aqui, também tem muita coisa na rede, né? A vantagem é essa, tu consegue se aprofundar. Certo. Inclusive, tem uma coisa que eu sempre coloco. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Fundeb, eu achava, assim como o senso comum também acha, que os 20% que era destinado para o fundo eram 20% a mais em relação aos 25%. E muita gente faz essa confusão hoje. Sim. Apesar de que nesses dias da discussão aí da PEC, isso começou a ser um pouco desmistificado. As pessoas achavam que era os 25% condicional mais os 20%. Eu cheguei em um determinado momento a achar que era isso, mas depois você começa a entender que não é isso. Então, é isso que eu queria que você aproveitasse aqui esse momento para explicar bem para a gente. A Edir, quando te recomendou, falou assim, é muito didático, né? E hoje você me perguntou até se você conseguia projetar a imagem, eu nem sabia, você disse que consegue, então beleza. Por quê? A gente precisa, a intenção dessa live de hoje, gente, é tentar clarear ao máximo esse assunto, já que esse assunto foi bem discutido, quer dizer, foi muito discutido hoje, essa semana, né, por conta da aprovação, e também por ser um assunto que a gente preza, que é um assunto caro para a gente, que é da educação pública, é um assunto importantíssimo. Você que é pai, que é mãe, que está aí nos assistindo, a gente também quer que você tenha a oportunidade de conhecer, de entender. Claro que, assim, vai ser uma explanação básica, né, que, como ele falou, cada vez você tem que estudar e cada vez você vai aprendendo mais, não dá para você aprender tudo num momento como esse, mas a gente vai utilizar de artifício aí do professor Flávio, né, mestre, para poder dizer para a gente como é que mais ou menos isso funciona, dar uma introdução para a gente aqui nessa live e tentar fazer com que, o importante é que você saia daqui pelo menos com um pouco de conhecimento, se você não tem. Se você tem, você pode perguntar, porque aqui o Flávio vai estar à sua disposição, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Facebook, pode perguntar. Aquilo que ele souber, é óbvio que ele vai falar, isso eu não sei, eu vou pesquisar, como a gente faz como professor, né? Mas é um rapaz, né? Um professor que está capacitado, que está aqui preparado para poder estar trazendo tirando essas dúvidas da gente. Eu também tenho um monte, então eu peço que você pegue a sua caneta e que comece a anotar, que o nosso professor Flávio vai explicar para a gente sobre o Fundeb e para você também nos ajudar no controle social disso. E aí eu chamo a atenção dos pais, dos professores e tudo, porque a gente precisa de controle social em todos os financiamentos, em todos os recursos que a gente recebe, seja de qualquer órgão, né? Ele falou um pouco do salário educação, que algumas pessoas até confundem, que acham que salário educação é para pagar salário, né? Também é uma outra coisa que é legal a gente esclarecer. Então, eu peço nesse momento, antes disso, deixa eu ver como é que está a temperatura do povo aqui, para a gente poder ter uma noção. Ó, Maristela já falei, Edir já falei também, tem a Cláudia Malta aqui com a gente, a Amanda Albuquerque também está aqui, opa, áudio, e sim, ok, brincou aqui com a gente, né, Amanda, Maria Souza Rocha, Edir Tereza coloca aqui, o Fundeb para São Gonçalo é fundamental, sem dúvida, sem dúvida. Então, você pode ficar à vontade para perguntar, mas nesse momento, então, a gente passa para o Flávio nos apresentar aí o que é o Fundeb, né, fazer esse primeiro recorte desse material aí que ele traz para a gente, que a gente quer saber também o que mudou em relação ao Fundeb e a emenda constitucional 15/2015. Fica à vontade, Flávio. Então, beleza. Eu vou fazer uma projeção, que eu gosto muito de colocar projeção, porque eu vou falando, as pessoas conseguem visualizar também. Legal. Eu acho que é bem importante.
Deixa eu projetar aqui a tela. Deixa eu ver, assim que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu nem sei se eu tenho que fazer Não, alguma coisa. você pode colocar, deixar a tela inteira, que eu acho que a gente vai ficar no cantinho, se eu não me engano, canto superior esquerdo, direito. Tá, A minha imagem é a sua. vamos ver, estou aprendendo um recurso novo aqui, ó. Vamos ver. Então, já está no compartilhamento. Opa, Está aparecendo a tela aí? tá sim. Beleza, deixa eu tirar Eu não essa... estou vendo nada. Para mim, você não vê, tá a né? apresentação. Não, Eu pode, só vejo a apresentação. pode ficar à vontade, tá bacana. Bom, então se você, qualquer coisa, se precisar interromper, você me chama, você fala que eu dou uma pausa e falo. Ok. Só para a gente ter uma ideia, agora a PEC 1515, no Senado, ela vai virar, eu não escrevi isso aqui, mas ela vai virar a PEC 2020, tá? Porque quando ela foi para o Senado, lá ela muda, porque é uma outra casa legislativa, e lá ela muda de numeração, né? E uma coisa que é importante ter como ideia, sendo aprovada no Senado, nos 2 turnos, ela vai direto para publicação no Diário Oficial. Não depende da anuência do presidente. Então, isso é uma coisa importante das pessoas terem em mente. Mas aí corre risco de ser vetado alguma coisa? Não. Haja vista, por isso que o governo atuou com muita celeridade, cedeu nos acordos, estabeleceu seus acordos, o governo cedeu muito, na minha avaliação, o governo foi derrotado. Claro que a gente acaba perdendo também, porque não foi tudo que entrou exatamente tudo que a gente desejava. Mas é importante por isso, e por isso da atuação tão forte do governo na aprovação e na construção do acordo. Porque quando for aprovado nas 2 casas, não depende do presidente, vai direto para a publicação, que é uma emenda à Constituição. Como é o quórum muito qualificado, então o presidente não tem muito o que fazer. Então, vamos seguir. Bom, primeiro acho que é importante colocar o que é o Fundeb, né? E qual é a origem dele. Primeiro, o Fundeb ele surgiu do Fundef, que das políticas de fundo lá atrás, muito lá atrás mesmo, tanto por Anísio Teixeira, pelos transformadores da educação, né? Anísio Teixeira, mais à frente, Darcy Ribeiro também construiu, pensou nessa política de fundo que foi necessariamente implementada lá pelo governo Fernando Henrique com a instituição do Fundef, que era o ensino fundamental, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. E desembocou em 2006 com a aprovação da emenda constitucional 53. Por que eu faço questão de falar isso? Com a criação da emenda, a inclusão da emenda constitucional 53 ao texto constitucional, veio o princípio de valorização dos profissionais de educação. E como se estabelecia essa valorização? Através do ingresso exclusivamente por concurso público, implementação de planos de carreira e piso salarial, que foi, inclusive, as alterações no artigo 206, o inciso 5 e o inciso 8. No inciso 5 traz a questão que se refere à admissão exclusivamente por concurso público, princípio de valorização e implementação de planos de carreira. E a inclusão do inciso 8, que estabeleceu o piso salarial profissional. Só para a gente ter uma ideia, a única categoria de profissional do serviço público que tem piso no texto constitucional são os professores. Só para a gente ter uma ideia, de todas as categorias do serviço público, nenhuma outra tem piso salarial definido na Constituição, só o magistério. E esse foi o grande bojo da emenda constitucional 53, que trouxe esse princípio da valorização. E esse princípio da valorização criou o artigo 60 do ADCT, que é o Ato de Disposições Transitórias, onde foi criado nele o estabelecimento do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Valorização, manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização do magistério.
no caso, profissionais de educação, né? Então, o fundo foi criado nesse princípio, no princípio de garantir o desenvolvimento da educação básica e a valorização dos profissionais do magistério, que é uma coisa que está ligado, totalmente ligado. O desenvolvimento da educação básica vai estar relacionado diretamente com a valorização dos profissionais da educação. Não tem como dissociar isso. Os deputados do Novo até tentaram fazer, mas todos comprovaram, todos os países comprovam, inclusive os países da OCDE, que muita gente gosta de falar, né? A relação de o percentual que o Brasil investe está no nível dos países da OCDE. Tá, beleza, o percentual pode até estar no nível, mas a nossa distribuição não é igualitária. Os nossos profissionais, vai lá ver o nível de remuneração dos profissionais no Brasil, os países que estão no topo da OCDE, os países que estão no topo dos tais exames que eles gostam de mensurar, né, que é o próprio PISA. De todos os países que estão na frente do Brasil, nenhum deles paga salários menores do que o Brasil. Então, daí a gente pode ver que é uma relação quase que direta, já que eles gostam de comparar, né? Então, um dos princípios centrais da criação do Fundeb foi esse. Seguindo, qual é a natureza dele? O fundo tem uma natureza contábil. E o que significa essa natureza contábil? Existem vários fundos hoje, tanto na União quanto no âmbito dos estados, de natureza não contábil. São fundos que estão lá que mais para socorro. O Fundeb não, ele tem uma natureza contábil. O dinheiro está lá e o dinheiro vai ser utilizado. Mas o que é importante deixar claro é que o Fundeb ele é o quê? Uma subvinculação de recursos. E eu vou falar para vocês já o que é essa subvinculação de recursos. Composição. Como ele é composto? Na verdade, não é o Fundeb, são os Fundebs, porque existem 27 fundos, os 26 estados e mais o Distrito Federal. Cada estado tem o seu fundo, que é composto pelos recursos dos impostos e transferências dos estados e municípios, e mais a complementação da União. Então, hoje, no formato atual, o Fundeb ele é composto de 90% dos recursos dos estados e municípios e apenas 10% de recursos da União. E é importante lembrar que os 10% de recursos da União não vão para todos os estados. Então, é daí que vem a ideia. Por exemplo, esse ano, em 2020, está sendo calculado. Na projeção do ano passado, quando foi feito o cálculo, eram 9 estados, 7 do Nordeste, 2 do Norte. Esse ano, quando foi recalculada a projeção do último período de 2019, entrou um estado. E qual estado que entrou? Rio de Janeiro. Para nossa surpresa. O Rio de Janeiro, em 2020, recebeu a complementação referente ao custo aluno de 2019. Então, já é um sinal de alerta para o nosso estado. Seguindo. E, feito isso, acho que é importante entender a estrutura do orçamento da educação. Como se dá o financiamento da educação. Aqui tem um organogramazinho, onde você tem a natureza, né, do financiamento da educação no âmbito do Estado, dos municípios e da União. O da União, botei pequenininho aqui no canto superior direito, para dizer para vocês que isso aqui não está sendo cumprido. É o que está no texto constitucional e na LDB, mas não está sendo cumprido. Fábio, por quê? Por causa da emenda constitucional 95, Sim. que é a tal do PEC do teto dos gastos. Então, congelamento, 18% né? É o congelamento dos gastos públicos da União. Então, a União não aplica mais 18% dos recursos dos impostos e transferências, no caso dos impostos da União. Muito embora tenha um recurso no âmbito da União que está livre do teto dos gastos, que é justamente aqueles 10% que a União complementa. Mas, trazendo aqui para os estados e municípios, nos estados e municípios isso não mudou. Os estados e municípios
são obrigados a investir no mínimo, que inclusive é o que está no texto constitucional, nunca menos de 25%. Existe até lei orgânica de alguns municípios que colocam até 35%, mas são vícios de iniciativa de alguns municípios aí que colocam essas questões. Tem município que coloca no mínimo 30%, tem município que coloca no mínimo 35%. Não lembro necessariamente, isso eu confesso que eu não consultei como que está na lei orgânica daí de São Gonçalo. De São Gonçalo a gente tem a lei do Plano Municipal de Educação que pede 30%, mas que também não é. Provavelmente não é. Mas foi regulamentado na lei orgânica? Não, ainda não. Entendi. Em Teresópolis, por exemplo, na lei orgânica está 30%, nunca menos que 30%. E por aí vai. Mas seguindo um padrão no texto constitucional e da LDB, que é o básico, 25% dos impostos e das transferências. Aqui eu botei a cesta dos impostos e das transferências. Um imposto que eu vou fazer questão de comentar aqui, eu vou falar já. FPM, Fundo de Participação do Município, FPE, Fundo de Participação dos Estados, ICMS, que é o principal imposto de mantenedor da educação, IPI, Lei Candir, IPVA, ITCMD e ITRM, Imposto Territorial Municipal, Territorial Rural. O ITCMD, que é esse que eu estou fazendo questão de dar uma falada nele, só para a gente fazer uma comparação, no Brasil, a média de tributação do causas-mortes causas-mortes e herança, na verdade, né? É o imposto sobre as heranças. No Brasil, esse imposto é de 3,4% na média. Só para a gente ter uma ideia, nos países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, a causa-morte, em média, é 37%. Aqui é um imposto sobre herança. Só para a gente ter uma noção da desigualdade com o nosso país. Da desigualdade com o nosso país. Mas voltando. Como eu estava falando, o que é o Fundeb? O Fundeb é uma subvinculação, aonde vai incidir 20% sobre as transferências dos estados e os impostos dos estados e municípios. Quer dizer, daqueles 25%, 20% vai para compor a cesta Fundeb e 5% vai para o MDE. Isso no âmbito dos impostos e das transferências. MDE, explica, manutenção. MDE, manutenção, desenvolvimento do ensino. Sim. Então, para a gente entender é o seguinte, do recurso que é 25%, 20% fica no Fundeb, 5% os demais para o MDE do modo geral. Isso no âmbito do Estado. No âmbito do município também tem os impostos municipais, está aqui do lado direito, que não incidem Fundeb sobre eles. É importante lembrar disso. Os impostos municipais, eles não têm incidência do Fundeb. Só mesmo os impostos estaduais e as transferências. E juntando, no âmbito do Estado, 25%, que é o 20% do Fundeb e 5% do MDE, você tem o MDE no Estado. No âmbito do município, o MDE vai ser o quê? Vai ser esse 25% que desdobra para os 20% do Fundeb mais os 5%, mais os impostos municipais. Recursos próprios. Esses são os recursos próprios. Essa é a estrutura de financiamento da educação no âmbito dos estados e municípios. Só para a gente entender. Porque, como eu estava falando, o Fundeb não é mais, de um modo geral, óbvio, né? Por que ele não é mais? Porque ele é uma tributação em cima do que já tem. Ele é uma vinculação em cima do que já tem. Temos 25% vinculado e o Fundeb ele é subvinculado. Subvincula os 25%. Se a gente fosse contar em termos percentual, dos 25%, 80% vai para o Fundeb, 20% vai para a MDE, nos impostos e nas transferências. Isso abarca o Estado e o município. Ok? Vamos seguir. Então, até aí, a gente viu o que é o Fundeb, qual é a natureza e como se origina o recurso dele. Vamos entender
no âmbito geral, sempre é falado, né, pelas pessoas, o Fundeb é 62% da educação, e realmente é isso. Em termos percentual, como está aqui, né, pelo levantamento da FINEDUC, 62% dos recursos da educação, daquele que eu falei lá em cima, é da subvinculação Fundeb. 31% é aqueles 5% do Estado e do município que não entra na cesta, os 25% dos municípios, dos impostos que não entram no Fundeb, e mais as transferências do FNDE, que na verdade é o salário de educação. Então, do montante, do bolo de R$100, R$62 é do Fundeb, R$31 são dos recursos dos impostos municipais e a parte que não compõe o Fundeb, e R$7 da FNDE. Ou seja, o Fundeb é muita coisa no orçamento da educação. E vou mostrar para vocês no âmbito do nosso... Só para a gente entender aqui como é que funciona a cesta. Para a gente entender o desespero, como é que não podia terminar o Fundeb na nossa vida, né? Tipo isso. Não podia. Não e eu vou mostrar como, mais a à gente frente. não consegue. Não conseguiria. Eu vou mostrar mais à frente como é que seria a realidade local aí do município, por exemplo. Então, entendimento final do Fundeb. Como é que funciona? Os estados e o município contribuem para uma cesta. Colocam lá 20% dos seus impostos na conta Fundeb estadual. Vale lembrar disso. Certo? Aí, juntando tudo, todos os estados, você vai saber o valor total do Fundeb. A União coloca 10%. Daí você vai ter um montante. E esse montante é o que? Redistribuído para os estados e municípios, na proporção dos seus alunos, na quantidade de alunos que cada rede tem. Daí, uma coisa importante de lembrar, uma certa vez, numa discussão no Conselho Municipal de Educação, queriam restringir a pré-matrícula de alunos na creche a alunos do município. Queriam colocar isso na resolução de matrícula do Conselho Municipal de Educação. Eu falei, gente, isso é inconstitucional. A educação é um direito de todos. E expliquei que, além de ser um direito de todos, o princípio de financiamento da educação do Fundeb, ele está aí para isso. Se tiver um aluno que é de uma outra cidade, matriculado nessa cidade, o recurso está indo para o aluno, ele não está indo para a cidade. Então, se o aluno está lá ou está cá, o recurso vai vir para cá. Se ele estiver aqui, o recurso vai vir aqui. Se ele estiver lá, o recurso vai para lá. Então, o recurso vai para onde o aluno estiver. Esse é um princípio importante do Fundeb, que descentralizou os recursos. É um dos pontos positivos do Fundeb. É um dos pontos positivos, porque tem pontos negativos também. Então, esse foi um dos pontos positivos. Porque você botou o recurso onde o aluno estava. E só para a gente ter uma ideia, nessa de botar o recurso onde o aluno estava, só vou passar aqui a próxima tela. Na próxima tela isso é muito nítido. Eu trago um raio-x do Fundeb do Estado em 2019. Trouxe já só de 2019 para a gente entender. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro hoje, o Estado, ele detém mais ou menos 30% das matrículas da educação pública. E o Estado, óbvio, que é o que arrecada mais por causa do ICMS. O ICMS é um imposto do Estado. O município detém 70% quase das matrículas, basicamente. Os municípios, eu falo de um modo geral. E, como eu falei lá em cima, estados e municípios, está aqui, ó. Não sei se você vê a setinha, então você vê esse cursor. Consegue sim. O Estado coloca na cesta 6,5 bilhões. Os municípios colocam na cesta 2,8 bilhões. Os municípios têm muito mais alunos do que o Estado. Sim. Daí, a cesta Fundeb dá 9,4 bi, que vai ser redistribuído na proporcionalidade do número de matrícula das redes.
E daí vem a divisão dos recursos. Entrou tudo na cesta, da cesta saiu. O Estado fica com 2,7, os municípios ficam com 6, quase 6,7. Daí nós podemos perceber e ver, na verdade, que o recurso foi para onde estava o quê? As matrículas. Então, teve a repartição desses recursos. E que, na verdade, acaba sendo recursos adicionais. De forma inicial, não tem recursos adicionais. Mas, na redistribuição, os municípios acabam recebendo recursos a mais. Muitos municípios. E é um grande problema do Fundeb esse, que tem município que acaba não recebendo, contribui mais do que recebe. Um exemplo disso é o vizinho aí de vocês, é Niterói. Niterói repassa mais do que recebe. Vou mostrar como que se dá em São Gonçalo, não Niterói, na próxima tela. Então, eu acho que aqui ficou bem claro, né, como funciona essa redistribuição do recurso. Tá aqui, ó. Eu botei Teresópolis, vou ter que fazer uma correção aqui. Ai, caramba, é São Gonçalo. Que gasto. Tranquilo. SG só para... Já está aí, já. Botei SG, São Gonçalo. Certo. O Fundeb São Gonçalo em 2019. Bom, o município, ele destinou para o fundo 63 milhões. Isso é parte que o município contribui de 20% dos seus impostos e das suas transferências. Sendo que o município recebeu 167 milhões, como está aqui, 167. Daí, é um resultado líquido, quer dizer, uma receita adicional de 112 milhões. E o que é isso? Somente 40% de todo o dinheiro da educação do município. Aí eu pergunto, se não tivesse o Fundeb, não teria esse resultado líquido. Quer dizer, o município, para manter a sua estrutura de funcionamento, ele dependeria de 112 milhões de reais. O que eu quero colocar com isso? Se não tivesse o Fundeb, o município não poderia atender 40% da demanda atual da rede. Quer dizer, impossível. Impossível. Quase 50%. Seria impossível ter a rede municipal de São Gonçalo, a rede municipal de ensino público de São Gonçalo funcionando. Diga-se de passagem, é uma das menores redes públicas proporcional à quantidade da população. À quantidade da população. Sim. Em São Gonçalo tem uma rede privada muito grande. Então, tem uma carência muito grande de atendimento à rede pública. Aí, ó, total de recurso, acabou ficando Teresópolis também, mas, galera, é São Gonçalo, tá? São Gonçalo, aí. Não precisa corrigir, não, tranquilo. Não, tranquilo. Olha, eu vi aqui, sem querer, olhei o comentário da Edi falando assim, ainda chego nesse nível de corrigir a tela ao vivo. Realmente, ó, impressionante. Já está aí corrigido, ó. Beleza, show. Então, eu só vou fazer 284, é isso? É porque aparece um assim embaixo, tá? Tá aparecendo, peraí. Deixa eu ocultar isso aqui. Dá para sair? Melhorou? Eita, melhorou? Ficou show. Então tá aí, ó. Desses 284, 112 é o resultado líquido do Fundeb. É o que o município recebeu a mais de recursos. Quer dizer, se não tivesse Fundeb, isso aqui não existiria. O município teria que bancar a educação municipal com 182 milhões, o que seria impossível. Impossível. Então, por isso que o Fundeb não poderia acabar, de forma alguma. Nossa, desastre total. Então, esse é um dos principais quadros, uma das grandes funções do Fundeb, que é redistribuir os recursos de forma a tornar essa distribuição do recurso da educação mais igualitária possível. Só para vocês terem uma ideia, em 2006, a distinção de recurso, a taxa de variação, era na casa de 10.000%.
entre o município que arrecadava mais e o que arrecadava menos. Era 10.000% de variação. Hoje, finalizando agora o Fundeb, essa diferença é de 514% ainda, entre o município que arrecada mais e o que arrecada menos. Com o novo Fundeb, essa diferença pode cair para até em torno de entre 49% e 110%, que ainda é muita coisa. Uhum. Que é claro, é variação. Tem muitas capitais e cidades de interior que arrecadam uma arrecadação muito grande, com uma quantidade pequena, com população numericamente pequena, diferentemente de São Gonçalo, Caxias, por exemplo, que são cidades grandes, que têm demandas muito grandes e acabam arrecadando significativamente, porém, são cidades muito grandes, então com muito mais dificuldade de organização. Deixa eu aproveitar aqui essa respirada sua aqui para dizer que tem mais gente aqui com a gente, a Silvia Oliveira, a Suzy Saraiva, Marilyn Pires, Sandra Costa. Marilyn Pires diz assim, ó, boa noite, assunto de grande relevância para toda a população, parabéns. Obrigada, vamos informar a população, isso mesmo. Silvia Oliveira também dizendo live maravilhosa. A Vanessa Santos dizendo boa noite, tema muito bem abordado. A Ed Tereza, como eu coloquei, né, ainda chego nesse nível de corrigir a tela ao vivo. E a pergunta aqui da Maria Souza Rocha, e as mudanças, o que altera? Calma que ele vai falar, já vai chegar. Pode falar. Chegando lá. Isso. Pode seguir. Então, esse é um retrato, eu gosto de trazer esse resumo aqui do relatório resumido de execução orçamentária, para mostrar o retrato mais simples do que é o Fundeb para o município. Tá? Ah, mas Flávio, umas pessoas costumam às vezes falar no Estado. No Estado não teria problema. No Estado do Rio de Janeiro, realmente não. Diretamente. Mas indiretamente. Imagina, se o Fundeb acaba, inclusive, tinha secretário de Fazenda estadual mandando carta para o Ministro da Economia para não deixar votar Fundeb. Por quê? Porque, em tese, teoricamente, os estados têm prejuízo contábil com o Fundeb. O estado tem prejuízo. A gente viu aqui há pouco. O estado repassa 6, recebe 2. Mas esse prejuízo, na verdade, não é um prejuízo, é uma repartição. Até porque ele não é o responsável pela educação toda, né? Quem pega a maior parte da educação está com a atribuição pelo município, né? O município que acaba pegando um número maior de alunos, né? Educação infantil, ensino fundamental 1 e, aliás, ensino fundamental 2, eles fazem de tudo para empurrar para dentro do município, né? Então, todos os secretários de Estado aí que passaram, não posso dizer todos, que também exagerei, né? Mas eu acho que a grande maioria vem sempre empurrando para dentro dos municípios para que o município fique com a maior parte do ensino fundamental 2. Então, eu vou aproveitar que eu te cortei, que eu corto assim de vez em quando, só para você respirar, beber água, e dizer para você que está em sala de vídeo, que você pode vir para cá, para o Facebook Graciane Volotão, que parece que tem algumas salas de vídeo abertas, tem bastante gente assistindo, pode vir para cá para você perguntar, ok? Porque a gente vai fazer a leitura aqui também das perguntas. E tem o pessoal também aqui no nosso YouTube, que também pode ficar à vontade para perguntar. É contigo, Flávio, de novo. Então, como eu estava falando, alguns secretários tinham essa visão, né? Porque, não, vai acabar o Fundeb, eu vou ficar com mais recursos. Óbvio que não. Porque se acaba o Fundeb, o Estado concentraria os recursos, os municípios ficariam em caos, e o que aconteceria? O Estado ia ter que voltar a refazer toda a sua estrutura. Muitos estados iam ter que rever, inclusive, o processo de municipalização, que foi a fórceps, né? Em muitos lugares por aí. Sim, que é o que eu estava comentando, né? Agora. Podemos seguir, então. Bom, agora vamos entrar propriamente nas mudanças. E já vou falar já no que alterou, no que passou a ser incluído com a emenda constitucional 1515, que vai virar no Senado. Volto a falar mais uma vez, quando você for procurar lá no site do Senado a tramitação,
Procura emenda 26/2020. Tá? É PEC, né? Fica como PEC ainda, né? Isso, PEC. 26/2020. No Senado, no site do Senado. Certo. Então, o que mudou? Vamos lá. Principais pontos. Eu vou colocar os principais pontos, não vou falar de todos, mas vou colocar os principais. Ele inclui, no artigo 212, o veto utilização dos recursos da educação para pagamento de aposentadorias e pensões. Bom, de certa forma, não sou contra ou a favor a isso, porque eu acho que os aposentados tinham que ter garantias salariais para receber os seus salários em dia. É exemplo de que acontece em alguns municípios por aí, que os aposentados vêm sofrendo com atrasos sistemáticos de pagamento, mas está colocado no texto que é vedado a utilização dos recursos, não só os recursos do Fundeb, mas todos os recursos de manutenção, desenvolvimento do ensino, com pagamentos de aposentadorias e pensões. Isso está entrando agora no texto constitucional. Não tinha, era um entendimento do texto da LDB, do artigo 70 do 71, mas agora é colocado na Constituição. Inclusive, vai pegar muito governador, prefeito aí pelo pé, que utiliza o pagamento. Na verdade, eles não pagam necessariamente com recurso de educação, diretamente, mas eles colocam os aposentados na folha para inflar e atingir o mínimo constitucional. E daí da ideia de que ele aplicou o recurso de educação. Ele fez uma maquiagem contábil. Por que ele faz uma maquiagem contábil? Os aposentados são pagos pelos seus institutos de previdência, onde existe regime próprio. Claro que não é todas as cidades que têm regime próprio. E pelo Tesouro, quando o Instituto de Previdência não cobrir. Então, nessa dinâmica, o que ele faz? Para ele dizer que ele atinge o índice da educação, os 5%, ele paga, ele coloca parte do pagamento para aposentados ali, e ali ele chega nos 25% e diz que investiu 25% na educação. Quer dizer, ele utiliza os aposentados para maquiar os recursos da educação e investir menos na educação. Por isso que acho que inicialmente, eu acho importante essa vedação no texto, mas é evidente, os aposentados tinham que ter os seus pagamentos garantidos pelo Instituto de Previdência. Se o Instituto não garante, o Tesouro tem que garantir em dia. Seguindo. Bom, mantém a vinculação dos fundos, dos 27 fundos com natureza contábil. Essa parte aqui da exploração do petróleo saiu, não ficou no texto, tá? Só para a gente ter uma ideia, a compensação financeira do petróleo saiu do texto, tá? Estava, mas aí nos acordos foi retirado. Bom, aumenta a complementação da União de 10% para 23%, no prazo de até 6 anos. Então, a partir já de janeiro de 21, o cálculo que a União vai ter que transferir vai passar a ser 12%. Em 22, 15%. 23, 16%. 2024, 19%. 2021, 25%. E 2026, 2025, 21%. E 2026, 23%. Uma pergunta, mas se aplica com congelamento com a fim do mundo aí? Com a emenda constitucional? O Fundeb não é atingido pela emenda do teto. Ah, tá. Então, a emenda constitucional 95 não afetou o Fundeb. Por isso que a primeira manobra do governo para tentar tensionar no processo de negociação foi tentar colocar 5% para a tal da renda básica. Sim, que eu até queria que a deputada virasse a mãe do renda básica, né? Que é renda básica mesmo que ele chamou, né?
básica que eles estavam falando. Então, por isso que ele estava querendo colocar os 5%, porque o 5% estava livre da emenda do teto, e ele tentou colocar esse gato por lebre aí no texto do Fundeb. Mas é claro que isso aí, na verdade, foi aquela questão, bode na sala, né, para tentar funcionar o processo de negociação. Nessa dinâmica, esticou, e acabou ainda aumentando o que estava previsto de 20% do texto inicial da relatora, a professora Dorinha. Vale lembrar que no penúltimo relatório da relatora, que ela apresentou em outubro de 2019, ela colocou 40% de complementação da União. Mas é aquilo, né? Foi muita pressão. O Rodrigo Maia tensionou muito, ficou nos 20% e acabou fechando agora nos 23%, que vai ter uma faixa de distribuição aí que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ou, em seguida, né? Está aqui. A distribuição atual dos 23%, como é que vai se dar? 10% vai ficar no formato atual. O que é o formato atual? Que é o valor anual por aluno. E o que é o valor anual por aluno? Que é o VAF. O VAF é o quê? Você vai pegar o número, ou melhor, o valor, o montante do Fundeb daquele estado, do Fundeb do estado, vai dividir pelo número de matrículas ponderado. Por que eu falo número de matrículas ponderadas? Porque cada aluno tem uma pontuação, tem um índice. O aluno padrão, 1, que vale 1, é o aluno do ensino fundamental regular, parcial. É um ponto. O aluno, por exemplo, da creche em tempo integral, ou do ensino médio, é 1,3. E o aluno da educação de jovens e adultos noturno é 0,8. Então, esse número de alunos, você soma os alunos, aplicando sobre eles a ponderação, você vai ter o número de alunos ponderados. Você pega o total do Fundeb, divide pelo número de alunos que tem nesse estado, no estado que eu estou colocando, estado e município. O valor do Fundeb, divide pelo número de alunos, e você vai ter o VAF, que é o valor anual por aluno. E esse valor anual por aluno, muitos dos estados atingem esse valor mínimo. 9 estados não atingem nunca, porque não tem recursos próprios que façam chegar a esse valor, que são são 7 estados do Nordeste, 2 estados do Norte. Em 2019 para 20, no recálculo do valor aluno, o Rio de Janeiro entrou, só para a gente ter uma ideia. Em abril, o Rio de Janeiro recebeu a complementação da União de aproximadamente 81 milhões de reais, que foi para o Estado e para os municípios. Agora, então, só para interromper rapidinho, no caso, esse valor aluno anual, ele tem uma publicação, né, que acontece anualmente, então você não precisa ficar preocupado, tem que ficar calculando, essa ponderação, ela fica editada, né, fica claro, e assim, para você acompanhar, para você fazer o controle, é só você ir pegar essa publicação, não é isso? Que você tem o valor certinho. Pode falar. Geralmente em dezembro, final da primeira quinzena, ou é o padrão, é publicada uma portaria conjunta do Ministério da Economia e o Ministério da Educação, que eles publicam o valor aluno que foi recalculado daquele ano que passou, tendo em vista o valor aluno do ano, pegando do ano anterior. Então, quando for calcular o valor aluno agora, isso, ele vai pegar o valor aluno de 2020, o valor aluno de 2019 e vai dar o valor aluno final. Isso é a primeira portaria, que ele revê o valor aluno. Na segunda portaria, que geralmente é publicada nos últimos dias do ano, na última semana, aí ele faz o recálculo. Ele faz o recálculo do valor aluno para poder dizer quando que vai ser o valor aluno do ano seguinte. Sim. Inclusive, essa diferença do que era da primeira portaria para a segunda portaria, que é calculado, inclusive,
a variação do Fundeb de um ano para o outro, que é a variação do valor aluno. Inclusive, essa variação do valor aluno é que define o índice de correção do piso salarial do magistério, que é a valorização que o Fundeb teve, é a valorização que o piso salarial tem. Deveria. Vamos seguir. Seguindo. Então, nesse formato, foi mantido esse formato para os 10%, para os estados que recebem complementação não perderem nada. Por isso que a relatora fez questão de manter, inclusive foi um ambiente de espaço de muita discussão. Tinha deputado que queria colocar todo mundo aqui, queria que fosse o VAT já direto para todo mundo, e se fosse isso, realmente, os estados que recebem complementação teriam prejuízo. E seguiu-se, então, que a outra parte do recurso que seria redistribuído com outro formato, que seria o valor anual total por aluno, que é o VAT. Certo. E esse VAT vai ser 10,5%. E como que é calculado o VAT? O VAT é diferente. Ao invés de pegar só o Fundeb daquele estado, você vai pegar o Fundeb, você vai pegar a cota complementar, que é o salário e educação, você vai pegar os recursos de MDE, que é aquele 5% que eu falei lá atrás, que não entra no Fundeb, nos estados e municípios. Você vai pegar os 25% dos impostos municipais, você vai somar aquilo ali tudo, vai somar isso tudo e vai dividir mais uma vez pelo número de matrículas ponderado. E daí você vai ter o VAT. E o VAT, óbvio, vai ser um valor bem menor que o VAF. Nessa dinâmica de ser um valor bem menor, você vai acabar pegando muito mais estados e municípios. Só para a gente ter uma ideia, só com VAT de 2% no ano que vem, você já entra com mais de 1.200 municípios para receber a complementação da União. Já entra, eu não sei exatamente, a gente vai ter que ver as novas projeções, quantos serão do estado do Rio. Mas, possivelmente, na minha avaliação, o estado do Rio ele já vai entrar no VAF. Mas no VAT, já vai ter cidade do Rio de Janeiro recebendo a complementação a partir do ano que vem. E essa complementação, ao invés de ir para o estado para ser distribuída, ela vai ser local, vai ser para o município. Vai direto para o município. Vai ser direto para o estado e município. Não vai ser via o Fundeb estadual. A complementação do VAT vai ser direto nos municípios. É uma forma de você conseguir não deixar preso apenas na contribuição do Estado, mas sim dos municípios. Por isso que o cálculo do VAT vai englobar todos os recursos da educação. E o VAT vai ser calculado por ente. Vai ser calculado no Estado e vai ser calculado nos municípios. Então, nessa dinâmica, muitos municípios passam a entrar, a receber, na verdade, a complementação da União. Estima-se que em 2026, mais ou menos, vai entrar no VAT em torno de 2.400 cidades, 2.400 municípios. Vão passar a receber a complementação. Isso. Bom, e a outra parte que está faltando dos 23, que é a redistribuição para as redes públicas que atingirem, eu botei inclusive entre aspas, e com a melhoria de gestão. Melhoria de gestão. Eu botei a interrogação entre aspas, porque são princípios dentro de critérios meritocráticos, e colocar esses critérios meritocráticos, e na verdade colocar esse 2,5, foi uma das derrotas que nós tivemos ao longo da discussão, da implementação. Por quê? As organizações privatistas que vêm querendo, a cada dia que passa mais, adentrar na educação pública, eles que tensionaram muito de criar um mecanismo de distribuição dos recursos baseados nos critérios meritocráticos. Então,
isso capitaneado todos pela educação, a Fundação Lemo, Itaú Social, e por aí vai. Então, eles conseguiram, infelizmente, colocar essa parte do recurso ligado a esses tais critérios meritocráticos, ou seja, dar um ar empresarial para a distribuição desses recursos. E isso realmente foi um ponto ruim do texto que acabou sendo aprovado. Mas é aquilo, faz parte do processo de negociação. Na conjuntura da obra, a gente tinha que aprovar esse, né? E a gente, por isso que algumas pessoas perguntavam assim, mas a gente vai fazer isso mesmo? A gente vai apoiar, mas a gente tem que apoiar esse, porque esse está numa obra melhor, o arcabouço era melhor do que o que estava sendo proposto em outras emendas, né? Em outras PECs, né? Porque essa PEC não estava sozinho, acho que tinha umas 3 PECs, né? Tinha mais 2 no Senado. Mais 2, então, eram 3 no total, isso mesmo. Tinha no Senado, uma era da ex-senadora Fátima Bezerra, que agora ela é governadora do Alagoas. Eu não sei. Peraí. Paraíba. Estou na dúvida agora, gente. Qual estado que a Fátima Bezerra governa? Então, assim, e a outra foi o que foi assinado pelo Jorge Cajuru esse ano, que é a PEC 65. Assim, de um modo geral, a discussão seguiu junta. A deputada professora Dorinha, ela conseguiu estabelecer um processo de articulação muito grande. Ela foi uma senhora articuladora nesse processo. A campanha nacional pelo direito à educação também incidiu muito nessas discussões, em parceria com a FINEDUCA, né? Que é uma fundação, que é uma associação que estuda o financiamento da educação, e também com participação muito importante da CNTE e os entes de organização de estados e municípios, né? O CONSED, o GIME, mas a participação do Todos pela Educação foi muito relevante, porque eles incidiram muito nas discussões, porque o Todos pela Educação ele tá praticamente em todas as instituições, no GIME, CONSED, na Ponte, então eles estão muito envolvidos em diversos espaços de educação. Eles entraram, na verdade, né, dentro do sistema educacional. Mas a ação da campanha nacional pelo direito foi muito importante também nesse processo. E foi onde a gente conseguiu minimizar os danos aí na colocada desses 2,5%, do qual eu avalio que nós vamos ter que, inclusive, brigar para, na lei de regulamentação, como vai se dar esses 2,5%. A gente vai ter que deixar esses 2,5% dentro dos públicos, dentro da educação pública. Então, vai ser ainda mais algumas batalhas que vão se desdobrar a partir da aprovação da PEC. São os prejuízos que a gente acaba levando aí ao longo da batalha. Sim. Não dá para ganhar de tudo, né? Tem que ter algumas coisas para a gente continuar brigando. A luta tem que continuar. Deixa eu te falar, em relação à campanha Direitos pela Educação, tem a questão da discussão do CAC, do CAQui também, né? Que cabeça bem isso. Eu vou botar mais à frente. Beleza, show. Vou aproveitar que eu te interrompi e colocar aqui, uma fala aqui da Luísa Selma. Boa noite. O que eu fico indignada é usar nosso Fundeb para pagar funcionários comissionados. Isso deveria ser proibido. E ela também destaca aqui que o prefeito de São Gonçalo, né, não pagou o TAC. Que aí é uma outra questão. Não cumpriu o TAC. Não cumpriu o TAC. Uma questão que eu gosto de colocar, que é um dos pontos do Fundeb que a gente vai ter que discutir muito ao longo dessa trajetória, que é o princípio da valorização, que era o princípio central. Era a manutenção e desenvolvimento da educação básica, garantir a redistribuição e garantir a valorização dos profissionais de educação. E isso aí é o que acabou ficando no meio do caminho. Sim. Então, deixa eu seguir aqui. Segue. Bom, estou chegando já, acho que estou a metade para o final já. Bom, fique à vontade. Foi colocado no texto que a utilização dos recursos do Fundeb agora só vai poder ser utilizado nos âmbitos de prioridade dos estados
e dos municípios. Ah, Flávio, existe uma discussão que as pessoas colocam, regime de exclusividade de concessão. O Estado e deve exclusivamente garantir ensino médio, o município exclusivamente educação infantil e fundamental. Não, não é isso. A LDB e a Constituição definem regime de competência compartilhada. Ninguém tem por exclusividade atender uma fase da educação básica, mas sim compartilhado. Tem regime de prioridade. O Estado tem por prioridade atender o ensino fundamental e o ensino médio. O município, a educação infantil e o ensino fundamental. Então, é regime de compartilhamento, é regime de colaboração técnica e financeira. Acho que é importante entender isso. Por isso que o processo de municipalização em si é considerado um processo inconstitucional, pela essência, porque a Constituição não define exclusividade de acesso, de atendimento. Entendeu? A Constituição não define exclusividade de atendimento, mas define, sim, regime de prioridade. Até porque esse sistema de colaboração ele não é muito claro, né, também, né? Na verdade, é uma das discussões que deveriam ter sido colocadas. Na verdade, essa discussão ela deveria ser aperfeiçoada na LDB. Sim. Mas eu acho que a gente pode realmente, na lei de regulamentação, melhorar essa discussão. Legal. Seguindo. Proporção não inferior a 70% com o pagamento dos profissionais de educação em efetivo exercício. Isso aqui é uma mudança importante, muito positiva. Com certeza. Que hoje a lei de regulamentação define no mínimo 60% com os profissionais do magistério. Agora, a vinculação está mais ampla, está para os profissionais de educação. Então, a gente acaba pegando também, no nosso entendimento, os funcionários também, porque a escola não é feita somente de professores. A escola também é feita da merendeira, do servente, do inspetor de aluno, a escola é da secretária. A escola é feita de todo um corpo. A comunidade escolar, o processo educacional, ele é feito por todos os profissionais de educação, não somente pelos professores. E dentro dessa distribuição, daqueles 10,5%, que é o VAT, pelo menos 15% vai ter que ser com despesa de capital. O que é despesa de capital? São despesas para aquisição de bens materiais não relacionados a salário. Aqui entra uma das coisas que do processo de negociação, no tensionamento com o governo, o governo conseguiu um pouquinho nessa queda de braço. Do VAT, que é os municípios e estados que vão receber 10% do VAT, eles têm que aplicar, no mínimo, 15% com capital. Em si, na verdade, ele coloca um teto para o pagamento de funcionário. Quer dizer, da complementação, o município ou o estado que recebeu o VAT, ele só pode gastar 85% com pagamento, porque ele tem que gastar 15% do capital. Então, nessa queda de braço aí, o governo acabou levando esse teto aí, ele conseguiu estabelecer um teto. Vale lembrar que o presidente o Guedes, na verdade, queria que o teto para utilização com pagamento fosse 70%, o que é impossível. Hoje, os municípios gastam praticamente 100% com pagamento dos profissionais de educação, contando funcionários e professores. Então, essa aqui é uma colocação, uma alteração que foi colocada no texto. Tá? Posso seguir? Pode. Bom, a constitucionalização do CAC foi muito importante, do CAC e do CAQI, foi muito importante para a discussão da política e da qualidade, estabelecer os padrões mínimos de qualidade, e eu vou falar mais um pouquinho à frente, dar uma explicadinha o que é o CAC e o CAQI, e a não utilização do salário educação para complementação da União. Isso aqui foi altamente positivo, isso aqui foi uma senhora vitória de não utilizar os recursos do salário educação para complementação da União. Então, isso aqui foi uma vitória muito grande, porque eles iam utilizar os recursos que os municípios e os programas de fomento recebem, ou seja, vai tirar de um para botar no outro, quer dizer, não teria nenhum aumento
de recursos na educação. Tá? Então, essa foi uma vitória muito grande, isso não ter entrado no texto aprovado. Bom, aqui está mais uma mudança que não é diretamente ligado ao Fundeb, não é no texto do Fundeb, mas está na PEC, não tem uma relação direta com o Fundeb, tá? Só para a gente entender. Mas está na PEC, que é a distribuição da cota parte dos municípios. Os municípios hoje, o ICMS, vamos supor, é R$100. Eu estou contando os R$100. Desses R$100, 75% fica no Estado, 25% o Estado redistribui. Quer dizer, o Estado vai redistribuir R$25. Sendo que agora, e isso é um perigo muito grande, ele coloca que desses 25%, R$25 que vão ser redistribuídos, 65% na forma da regulamentação, a regulamentação atual é distribuído proporcional, que antes esse valor era redistribuído na ordem de... se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, se eu não me engano, acho que era 90%, não, era um quarto, era 3/4, era na lei de regulamentação, e os outros 25%, os outros 1/4, era segundo critérios de lei complementar também, de redistribuição. ICMS social, ICMS verde, e daí os municípios receberiam essa outra parte do ICMS, da quota parte dos municípios. Com a emenda constitucional, entra a mudança do artigo 158 da Constituição, 158, salvo engano, inciso 4º, que é o inciso 4º, que estabelece a quota parte, é isso. E o inciso 4º tem um parágrafo único, e esse parágrafo único que define a redistribuição do ICMS para os municípios, desses 25%. Aí, na mudança que está dada, só vai ficar 65% vinculado, o que era 75%, ele diminui ao longo do tempo, e coloca que 35% vai ser condicionado a indicadores de melhoria de aprendizagem. Mais uma vez, os reformadores da educação, os privatizadores, as instituições privatistas, eles conseguiram incidir sobre a distribuição dos recursos da educação. E que aí, no caso, é o IDEB, né? Seria o IDEB, os programas de fomento, para os indicadores de melhoria. E os estados e municípios teriam até 2 anos para regulamentar o que seriam esses indicadores. E é evidente que essas entidades privatistas vão incidir com muita força na organização e na montagem desses critérios, nesses indicadores. Isso é uma das coisas também que a gente acabou perdendo no texto, porque o que vai definir esses critérios de melhoria? Vai ter município que vai melhorar de forma, sabe, sei lá como, os indicadores para poder receber mais. E isso realmente vai definir uma desigualdade na distribuição dos recursos do Estado. Então, assim, a gente vai ter que realmente brigar muito na lei de regulamentação do ICMS no âmbito dos estados para definir esses tais indicadores de melhoria. E isso me remete um pouco também a essa questão da BNCC, né, de seguir as avaliações externas, o quanto isso, quer dizer, a gente que está aí nessa batalha para por que fazer uma BNCC, por que impor um currículo mínimo dessa maneira, a gente já está vendo que está vinculado às avaliações externas, que aí quer dizer, aí traz toda uma pressão muito forte desses organismos na educação, infelizmente. Justamente. Então, vai ser onde a gente vai ter que batalhar na lei de regulamentação no âmbito do Estado para poder minimizar os danos nessa redistribuição de recursos para os municípios realmente não terem prejuízos na repartição da quota parte do ICMS. Então, isso aqui entrou... Isso não entra no texto da lei de regulamentação do Fundeb, tá? Só para deixar claro. Está no relatório. Muda o sistema, a redistribuição do regime previdenciário. Previdenciário não,
gente, tributário. Tributário. Uhum. Tributário. Sim. Então, de um modo geral, essas foram as principais mudanças colocadas e apresentadas no texto do Fundeb. Foi um texto bom, na medida do possível, e não foi o ideal, mas foi um texto bom na medida do possível, no qual nós conseguimos alcançar. Então, a princípio, é aí que nós temos. Bom, você já quer que eu fale um pouco do CAC? Quer dar uma respirada? Não, pode falar, pode falar. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, pode vir falar aqui com a gente. Ó, Edi só faz um destaque aqui, então. Grande avanço na lei, abranger os profissionais da educação, todos são educadores dentro da escola. Pode falar. Bom, primeiro vamos ver o que é o CAC, na verdade, né? Que é o custo aluno qualidade inicial, que é o ponto de partida. É o CAQ. A gente lê CAQ, tá? Só CAQ. Isso, o CAQ. Que ele é o ponto de partida. É um indicador que mostra quanto deve ser investido por ano, por aluno, em cada etapa e modalidade de educação básica. E ele tem por princípio buscar contemplar e atingir um padrão mínimo de aprendizagem, um padrão mínimo de qualidade de ensino. Então, para atingir esse padrão mínimo, esse padrão inicial, é necessário complementar e garantir as condições materiais, recursos humanos, insumos, para que os professores consigam o quê? Fazer com que os alunos possam aprender. Então, o CAQ, ele tem, por princípio, garantir um indicador inicial. E o garantidor do indicador inicial, ele é baseado em considerar que uma jornada diária dos alunos na escola é de 5 horas, de 4 a 5 horas. Então, o custo aluno qualidade inicial, ele é um indicador que está prevendo isso. A melhoria, o aumento dos investimentos, a ampliação das condições de trabalho dos profissionais e da estrutura baseados num custo inicial. E esse custo inicial tem como base 5 horas de trabalho semanal e o vencimento inicial da carreira dos profissionais, que é o piso nacional do magistério. Já o CAC, que é o custo aluno qualidade, na verdade é o padrão que já vai ter que se chegar para poder conseguir alcançar a qualidade. Então, o CAC é o início, o CAC é o padrão que visa se alcançar. E esse padrão que visa se alcançar, ele está baseado na política dos indicadores do CAQ, que tem que alcançar condições de insumos, recursos humanos, os alunos, os professores têm condições de ensinar os alunos de aprender, porém, eles já estão baseados nos padrões internacionais, onde os alunos permanecem de 5 a 7 horas na escola. Então, o CAC, ele já é a conclusão, e essa conclusão o cálculo dele se dá considerando que o maior número possível de alunos vai permanecer na escola, no mínimo, 7 horas por dia. 7 horas, que é a educação integral, né? A educação integral. Então, essa é a relação do CAC, e eles são colocados no texto no sentido de estabelecer esse panorama mínimo, onde a educação deve estar para poder ter recurso, para poder ter insumos. Então, ele vai ter que ser discutido o formato de regulamentação. Vale lembrar que ele já está no Plano Nacional da Educação, ele está colocado em 4 das 20 metas, então ele já foi discutido inicialmente no plano, e agora vai ter que ser a discussão de como ele vai ser implementado, principalmente a partir do momento que ele está sendo colocado no texto constitucional. Fechou. A princípio, é isso. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho de salário e educação, mas eu acho que já está bem longa já, né, nossa live, né? 1h30 quase. Não, mas pode falar. Não, fala pra gente. Não, acho que eu vou... Vai ficar. Oi. Pode falar. Não, acho que a gente pode fechar pelo menos a apresentação por aqui. Eu posso fechar a tela? Ah, pode. Vou fechar a tela aqui.
Vou parar por enquanto nessa parte. Ok. Deixa eu interromper. Show. Foi. Deixa eu botar a gente maiorzinha aqui. Opa! Isso. Deixa eu respirar um pouquinho, né? Eu falei bastante. Respira, respira. Bom, então, gente, pode falar. No modo geral, a gente precisa entender que o Fundeb ele cumpriu parte da sua função ao longo desses 14 anos. Porque eu falo que ele cumpriu parte da sua função. Ele cumpriu a função de redistribuição. Ele cumpriu a função de redistribuição muito bem, não totalmente, mas ele cumpriu muito bem. Porém, ele deixou a desejar no que se refere à valorização dos profissionais do magistério. Por que ele deixou a desejar? Muitos municípios não têm no seu vencimento inicial o piso salarial profissional. A exemplo, o município de São Gonçalo. O próprio estado do Rio de Janeiro. Só para ter ideia, eu fiz parceria com o Diese, nós conseguimos fazer um estudo muito longo, demoramos quase 3 meses para fazer e reformular. Hoje, 14 estados não pagam o piso salarial. 14 estados. No estado do Rio, mais ou menos 50% das cidades não pagam piso salarial no vencimento base. Fora os municípios que não têm também plano de carreira. Então, sim, não se tem plano de carreira, não se paga o piso salarial, as redes ainda são compostas bem menos do que já foi por servidores, por trabalhadores contratados, que não são admitidos exclusivamente por concurso, ou seja, o princípio colocado lá na emenda constitucional 53, que foi colocado em prova na discussão da PEC, ele ainda não foi garantido. E queriam revê-lo, que rever o Fundeb seria rever a emenda constitucional 53. Então, acho que daqui para frente é garantir o princípio da emenda constitucional 53, que é garantir a valorização dos profissionais de educação, que, por conseguinte, vai garantir a valorização da educação e vai garantir a qualidade da educação. Então, dentro dessa dinâmica, o panorama que eu avalio é esse. O Fundeb agora, a batalha agora, vai ser a garantir a segunda parte. A primeira parte vai ser completa, com a manutenção do Fundeb e a ampliação da complementação da União, que vai fazer a redistribuição ser maior, mas a segunda parte vai ser uma batalha muito grande, que é garantir a valorização dos profissionais de educação e garantir, de fato, a aplicação dos recursos de forma correta e de forma isenta e de forma transparente. Então, acho que esse vai ser uma das principais batalhas. E essas batalhas vão ser travadas. Na minha avaliação, no Senado, nem tanto. Acho que no Senado vai ser mais tranquilo. Possivelmente o texto deve ser aprovado sem destaque, de repente você vai ter destaque de redação, coisa do tipo, mas eu acredito que o texto deve ser aprovado com facilidade. A batalha maior vai se dar na lei de regulamentação, que possivelmente na lei de regulamentação a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a FNP, que é Frente Nacional dos Prefeitos, a Undime e o Concede, os secretários de Fazenda, vão incidir, com certeza, para modificar o texto do piso salarial nacional do magistério. Isso é um fato, isso já está bem colocado. A lei. Alterar o fator de correção. O fator de correção do piso é a correção do custo aluno anual, que é o valor que o Fundeb é corrigido anualmente. Então, eles vão querer, com certeza, modificar. Inclusive, o Rodrigo Maia já deu declarações em entrevistas nesse sentido. Então, vai ser uma batalha. Uma outra batalha vai ser garantir o formato da redistribuição do VAT e também a questão da discussão do... peraí, fugiu um pouquinho a cabeça agora. A regulamentação do CAC,
educar aqui, no texto da lei de regulamentação. Então, vão ser batalhas que vai se dar na lei de regulamentação, que elas vão ter que ser feitas ao longo desse período agora. A princípio, se não tiver a discussão da lei de regulamentação agora, um dos artigos está colocado lá, vai ser utilizado a lei atual ainda para fazer os cálculos. Mas vai ter que fazer a lei de regulamentação, por causa do VAT. O VAT vai ter que ter regulamentação para o cálculo e para a redistribuição. Certo. Então é isso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem, assim, pode ser que você não tenha, mas eu não sei. Quais são, tem alguns, peraí, que agora é que me perdi. Município que cumpre, você sabe quais são os municípios do estado? Alguns? Só para a gente ver, cumpre o salário. Cumpre o piso. Piso salarial. Olha, a gente acabou fazendo um estudo mais completo, o CEP, junto com o DIESE, fez um estudo completo na região metropolitana do estado. Na região metropolitana, das 19 cidades, 4 não cumprem o piso salarial nacional, no vencimento inicial da carreira. Das 19, 15 não cumpre 1/3 de planejamento, que também faz parte da lei do piso. 15 não cumpre o terço de planejamento. E dessas 19, para minha surpresa, 9 não tem plano de carreira, ou não está cumprindo o plano de carreira. Só para a gente ter uma ideia, só nas 19 cidades que compõem a região metropolitana, que pega as cidades desse lado daí da ponte, contando Tanguá. Não, eu só não contei Tanguá no estudo. Não, contei sim, então contamos sim Tanguá. Pega Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, aí vem Guapi, Magé, Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, São Gonçalo, Queimados, Belfor Roxo, Japeri, Seropédica, Paracambi, Itaguaí. Pegamos todas essas e fizemos esse levantamento. O levantamento completo só tem dessas 19 cidades. Não conseguimos ainda avançar para todas as outras, que, diga-se passagem, não é simples fazer esse tipo de levantamento, por incrível que pareça. Então, de modo geral, nessas 19 cidades, 5 não cumprem o piso salarial nacional do magistério. No inicial. Então, é uma delas. No vencimento inicial da carreira. Que é importante lembrar disso. A lei, ela colocou que é no nível inicial da carreira, onde as carreiras se iniciam. E o Estado também não, tá? O Estado também não cumpre. Não cumpre. E também uma outra coisa que é importante a gente destacar é a questão do 1/3 do planejamento, que também está na mesma lei. A lei que trata do valor que é pago ao profissional inicial, ele também trata de 1/3 de planejamento. No município de São Gonçalo, a gente tem plano de cargos, né? De carreira, isso. A gente tem plano de carreira, que é um plano antigo, né, já tem bastante tempo, ele não chegou junto com o plano municipal, não chegou agora, né, já tem, é bem antigo. Porém, a gente tem ali uma discussão dentro do plano de carreira, que vem se arrastando há bastante tempo, em relação a pagar o argumento, né, e é isso que eu queria aproveitar agora para falar com você sobre isso. O argumento de que, ao pagar o plano inicial, o valor inicial, isso faz o efeito cascata, e aí os outros salários vão aumentando proporcionalmente, óbvio, né? Isso, o argumento que a administração traz para a gente, né, para os profissionais de educação, é que isso ficaria inviável administrativamente, quer dizer, o município quebraria, não conseguiria pagar os profissionais de educação se fizer o pagamento inicial. Uma outra questão que a nossa querida aqui, uma comentário aqui, quem foi que fez o comentário, é a questão do pagamento do TAC, né? Foi feito um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, pelo Ministério Público, e o CEP também esteve presente, né? E a Secretaria de Educação, Fazenda e tudo mais, e o prefeito, então, fez um TAC, esse termo de ajuste de conduta, e não estão cumprindo nesse momento, que na verdade, o TAC era para cumprir o piso nacional, certo? Sim. Bom, sobre a questão do efeito cascata, é o princípio de valorização. O plano de carreira é o princípio de valorização, e
colocado no LDB. Os servidores da educação, os profissionais da educação, eles vão evoluir segundo a sua formação em serviço, ou seja, de acordo com o tempo de serviço. Quanto mais tempo o profissional de educação vai ficando na função, ele vai adquirindo mais experiência, e logo ele vai progredir na carreira. E a formação, que também está prevista no LDB. A progressão vai se dar pela formação, pela maior qualificação. Então, nessa dinâmica, os planos que foram feitos, eles foram planos bons, muito bons, e que garantem essa valorização. Os municípios, eles sempre vêm nessa dinâmica de que não vai dar. Por exemplo, a própria lei do PIS e a lei do Fundeb, e tem os decretos federais também, que estabeleceu para o município que não conseguir pagar o vencimento inicial, ele deveria receber complementação da União. E você não vê os municípios brigarem por isso, melhor dizendo. Por quê? O correto seria o quê? Eu não consigo pagar. Se eu não consigo pagar, eu tenho de ter direito a receber a complementação da União para garantir o pagamento do piso salarial nacional. Mas você não vê essa movimentação dos prefeitos. Por que você não vê essa movimentação? Porque não há interesse em valorizar os profissionais de educação. E, pelo pouco que eu estudei, o orçamento de São Gonçalo, não estudei profundamente, não é isso tudo que o município falou, porque, primeiro, que São Gonçalo não tem uma rede tão grande, uma rede de profissionais tão grande quanto outras redes que tem por aí, proporcional, eu estou dizendo em termo proporcional à cidade. Então, essa dinâmica do prefeito dizer que vai quebrar é uma falácia, porque ele poderia fazer escolhas, e os prefeitos não têm por princípio escolher valorizar os profissionais, principalmente os profissionais de educação. Em relação a um terço, existe a questão do um terço de planejamento, né, que é o período dedicado, existe no município de São Gonçalo o cumprimento desse período para os profissionais do ensino fundamental 2 e do ensino fundamental 1 e educação infantil não conseguiu ainda cumprir, né, os professores de primeiro segmento e de educação infantil, eles não têm o tempo de planejamento contemplado ainda na sua trajetória, né, diária, né, semanal, no caso, que é um terço do tempo dele dedicado ao planejamento na escola, fora da escola e tudo mais. Então, a gente ainda não avançou nessa pauta no município de São Gonçalo. Meu amigo, mais alguma coisa aqui que você gostaria de destacar? Alguma coisa que você está sentindo falta para a gente... Não, eu acho que a principal avalia que deve ter dado conta, né? Tentei fazer o mais simples possível, falar de forma mais objetiva possível. Eu quero trazer uma mensagem que, para quem está assistindo, seja profissional de educação, seja cidadão, que não seja servidor público, pai, mãe, é importante a gente entender que os prefeitos, os vereadores, eles precisam ser constantemente cobrados. E para eles serem constantemente cobrados, alguém precisa cobrar. E esse alguém não dá para ser somente o sindicato, somente os servidores públicos, mas sim a população como um todo. O que a gente pode perceber é que em 3 dias nós conseguimos remover o governo da oposição. Nós pentelhamos os deputados, os senadores, o presidente ao longo desse período. E-mail, telefone, tudo. Uma ampla movimentação, uma ampla manifestação online, e foi muito produtiva, foi muito produtiva. E é isso, lutar pelos direitos é isso. Sair da zona de conforto, reivindicar e cobrar e fiscalizar. Não tem jeito, tem que fiscalizar. Eu acho que um princípio central que a gente precisa aprender e muito. E lembrando que a escola é pública, mas ela não é de graça. Nós pagamos muito caro. Um exemplo, que é um exemplo simples, olha a nossa conta de luz, olha lá o que está escrito lá, ICMS, só para você ver o quanto que você pagou, tá? Então, eu quero deixar essa mensagem que para garantir uma educação equitativa, uma educação equalitária,
uma educação igualitária, melhor dizendo, a gente precisa investir mais recursos em educação. E investir mais recursos em educação significa garantir valorização dos profissionais de educação, que, por sua vez, vai conseguir garantir um padrão mínimo de qualidade. Não dá para pensar uma educação de qualidade com um professor ganhando R$ 940, como ganha um professor 2 que está trabalhando na escola prisional do estado do Rio de Janeiro. Não dá para pensar que um servente que trabalha 40 horas semanais para limpar, às vezes, uma escola inteira, vai ganhar R$ 1.000 e vai garantir a qualidade da educação. Então, a gente precisa garantir mais recursos à educação para garantir uma educação mais igualitária para todos. Perfeito. Então, a gente pode ficar tranquilo que o Fundeb agora é permanente. A gente pode ficar sem... É permanente. Pode. Permanente. Enfim, pelo menos o Fundeb. Agora, as outras questões, a gente tem muita coisa ainda para lutar, mas pelo menos o Fundeb está permanente, não vai... Isso aí, a gente vai ter que batalhar para conseguir consertar algumas coisas na lei de regulamentação, mas o central, mesmo com os prejuízos que refere lá, os 2,5% para a meritocracia, a redistribuição do ICMS, mas o central é o fator de que o texto do Fundeb está na Constituição, é permanente, logo a educação pública está protegida. Beleza. Beleza, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. A gente tem aqui a Simone dando boa noite. Cadê? A Simone, a Renata, Valério, a Simone Rodrigues dando boa noite, Edir batendo palma aqui, a sua fã, a Cláudia Malta aqui dizendo perfeita colocação, a sociedade precisa estar engajada nas cobranças aos políticos que colocamos para nos representar. Tá certo, gente? Muito, muito obrigada, Maristela também, Germana também, muito obrigada. Opa, peraí, excelente explanação sobre o Fundeb, a Cláudia Malta destaca aqui. Agradeço imensamente por você aceitar, por você se disponibilizar, ele foi, né, teve que estudar toda essa, claro que tinha muita coisa, mas teve que estudar essa mudança agora, teve que estudar, não, perdão, teve que readaptar a apresentação, né, mais cedo você falou, mais cedo ele falou, não, estou aqui colocando, atualizando, vamos dizer assim, né, atualizando a apresentação para as mudanças que aconteceram no texto, e assim, eu agradeço muito por você ter se dedicado e peço desculpa por ter dado esse trabalho, mas eu acho que é válido, né? Acho que é importante para a gente e foi muito importante a sua participação aqui no nosso quadro Conversa com Ela. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com as pessoas que estão nos assistindo. Essa live fica no Facebook Graciane Bolotão, fica também no YouTube Graciane Bolotão, e fica no Instagram, a gente divide a live e coloca no Instagram. Então, assim, não tem desculpa para você não conhecer sobre esse assunto e é só uma pincelada, mas é uma pincelada profunda, né? Ele não fez uma coisa muito superficial, não, ele foi profundamente didático, como o Edir havia prometido, olha, ele é didático, e fez aqui uma aula aqui para a gente. Eu fico muito feliz. Novamente agradeço, tá, Flávio? Te desejo uma boa noite, um abraço aí nos seus filhos, na sua família, e gratidão. Obrigada. Tá bom, então. Um abraço aí e boa noite para todos. Realmente. Obrigada, gente, por mais uma vez estarmos juntos. E amanhã a gente tem live com a Noeli, e eu convido você para a gente estar discutindo um pouquinho sobre as mulheres e a sua relação no mundo de trabalho, tá bom? Te espero amanhã às 10 horas. Um abraço, uma boa noite. Até amanhã.